E hoje a nossa entrevistada é a escritora Penélope Martins, que está comentadíssima com o livro Minha Vida Não É Cor-de-Rosa. Tudo bom, Penélope? Tudo bem, Marcelo? Que prazer, que honra conversarmos hoje. Esse é o biscoito que está atrás de você? Eu tô com um filhotinho novo que foi resgatado da rua, o Biscoito, e ele tá aqui, hóspede do meu escritório, por enquanto. Muito Não está legal. convivendo amplamente com os outros gatos. Penélope, eu queria começar contando uma história aqui que eu fiquei sabendo recentemente. Eu conheço você eu fiz o cálculo, acho que há 2, 3 anos. Né? Você escreveu Aventuras de Pinóquio e já falou assim: nossa, a Penélope é uma autora que está arrebentando, que está acontecendo. Aí veio Minha Vida na Cor-de-Rosa, adotado em todos os lugares. Aí veio a pandemia, você falando de livros com uma doçura, com uma clareza, fazendo lives. E aí você me contou que você só está, vou falar escrevendo, não que você já escreve há bastante tempo, mas trabalhando como autora só há 7 anos. O que você fazia antes disso, Penélope? Então, quando escolhi a faculdade que eu ia fazer, né? Eu venho de uma família em que eu fui a primeira pessoa a ingressar na universidade. Então, isso também é muito simbólico, né? Porque são adultos que têm um limite de como lidar com esse assunto em termos de orientação. E eu era muito leitora, eu gostava muito da palavra, eu tinha muito interesse por esse universo, mas minha mãe queria que eu fosse médica, que eu fosse dentista, e eu fosse para a área da saúde, né? Uhum. Mas não teve jeito. Era mais forte do que qualquer coisa o meu interesse pela palavra. Então, a escolha foi fazer direito. E foi ótimo ter ingressado na faculdade de Direito, porém, assim, lá para o segundo ano eu vi que eu queria mudar para letras. Uhum. Mas eu continuei a faculdade e fui trabalhar como advogada, me pós-graduei em Direito Constitucional com ênfase em Direitos Humanos, entrei num mestrado como aluna especial, mas já em Filosofia, e eu acho que dali para frente, nesse momento, eu retornei emocionalmente e intelectualmente para o meu interesse originário, que era a investigação da palavra. Que o direito eu sou apaixonada pelo direito e por política, né? E advoguei durante muito tempo, faço contratos até hoje, mas a investigação assim da principiológica, muito da prática jurídica se perde, né? Então eu comecei a ficar muito instigada a voltar a olhar para isso, e aí fiz um blog postando poesia e falando de leitura, enfim, uma coisa muito amadora, e fui me envolvendo com projetos de leitura. Fui me envolvendo mesmo com projetos de leitura, criei um projeto que se chamava Construindo Leitores, e a gente reunia as famílias, e eu fazia a exigência que os pais, os tios, avós, fossem junto com as crianças. Uhum. Porque a gente tinha que fazer um desenvolvimento leitor, assim, intergeracional, né? E era super bacana, assim, o tipo de encontro. Então, eu fui mergulhando nesse universo e fui tendo um olhar mais empírico, assim, do que estava acontecendo comigo, com a minha vida, né? E me envolvendo com leitura. Até que um dia uma poeta aqui de Santo André, a Dalila Tales Veras, ela falou para mim assim: você deveria escrever para as crianças, porque você fala com elas e elas param, ficam te escutando, é uma coisa impressionante. E aí eu comecei a escrever e deu certo, assim. Recebi muitos nãos. Fui Uhum. atrás de editora e fui recebendo não, colecionando nãos diversos, Faz assim. parte. Mas achei que deveria insistir. E hoje eu vejo que valeu a pena realmente ter insistido, que era o que eu queria,
E, e como você disse para mim outro dia, muita gente começa, né, por um acaso, mas permanecer, você tem que estar realmente muito envolvido, muito comprometido com o que é o universo da leitura, né? Não só com a produção, mas com o desenvolvimento de leitores e tudo isso. Quantos livros nesses 7 anos, então? Você está como escritora de verdade, Penélope? Você é o especialista em colecionar todos os dados, saber tudo de todas as coisas. É impressionante. Eu não. Eu sei que são mais que 10. Tá. Eu vou pesquisar isso direitinho para você. Não, não Nesses, pesquise. nesses mais de 10 livros, em algum deles você escreveu data vênia? Não, Não? não data vênia, nem data máxima vênia. E eu nunca escrevi esse jargão como advogada. Eu sempre fui uma advogada que tentava enxergar o direito. Eu acho que a função do advogado, a função do juiz, que é um tripé, né, na justiça, o Ministério Público, a magistratura e os advogados, e que equilibram essa função social da justiça. E eu acho que como os técnicos, os bons técnicos, você tem que lidar com a população. A população não tem o técnico jurídico, a linguagem técnica. Então, eu sempre me recusei a escrever petições que fossem empoladas, cheias de citações do latim, porque isso não comunica. E outra coisa que eu sempre fiz era ler as petições, mostrar as petições para os meus clientes e fazer com que eles entendessem o que eu estava explicando naquela petição e que eles concordassem com aquilo, porque é a vida da pessoa que você está tratando, né? Então é importante que ela entenda. Quer dizer, penso eu. Você já recebeu algum elogio de um juiz? Falou assim, doutora, muito bom o seu texto, está muito claro. Já teve assim? Eu passei por vários episódios como advogada. Eu fui muito nova, eu já comecei a trabalhar com direito, em escritório de advocacia, né? Sei lá, tinha 19 anos. Eu era muito novinha. E eu passei por muitas situações de machismo, muitas situações de assédio, muitas situações assim complicadas, que você está dentro de um gabinete com uma autoridade, você é uma estagiária e precisa às vezes de uma liminar e o juiz está te assediando. Então, assim, não foi uma carreira tranquila, né? Nem dentro dos escritórios por onde eu passei e nem nos ambientes de fórum. Eu não, os homens no direito, não sei como isso mudou nos últimos tempos, porque eu não faço contencioso, né? Como eu disse, hoje em dia eu me limito a fazer contratos, mas eles não eram muito de elogiar as mulheres, por mais inteligentes que elas fossem. Né? Eu lembro de um episódio com um professor, que foi meu professor de Direito Financeiro, que foi o único professor que me deixou de exame. E o exame na faculdade que eu cursei era oral, era uma prova oral. E eu fui para o exame preparada, achei que estava preparada, e ele me fez assim umas 7 perguntas sequenciais, eu respondi. No final ele falou: por que você está fazendo direito? Você é bonita, por que você não arruma um marido? Nossa. E aí eu olhei para ele e falei assim: e por que o senhor não me reprova? O senhor é professor. Se eu não atingir o... Voltou? Eu falei assim, se eu não atingir a nota, o senhor me reprova. E ele me aprovou. Mas foi uma situação que me deu muita raiva, eu fiquei muito constrangida. E não tinha um apoio na faculdade nesse sentido, da gente ir reclamar de um professor desse. Então, assim, foi esse ambiente que eu tive no direito, foi bem hostil. Mas eu creio que isso tem mudado. Oremos. E qual foi Oremos. o primeiro livro e a emoção do primeiro livro, Penélope?
Nossa, foi muito emocionante, porque dentro daqueles nãos que eu colecionei de editora, eu tive um não muito enfático para um livro de poesia que se chama Poemas do Jardim, que hoje está destratado. É um livro que, infelizmente, não deu certo na editora que estava, ou deu certo o quanto que deveria dar, né? E eu acabei destratando. Mas esse livro eu recebi um não muito enfático de uma editora, dizendo que o livro era muito hermético, que não dava para entender. Então, assim, tinha um parecer de uma folha e meia. E eles me mandaram isso por escrito. E aí eu fiquei com aquilo assim, né? Eu falei, o que eu faço com esse negócio agora, com esse trem? O que eu faço com esse trem? E aí eu mandei para outra editora publicou, e foi o meu primeiro livro de poesia publicado, e entrou no catálogo de Bolonha. Então, foi muita felicidade, foi muita alegria, porque eu falei, bom, eu acho que eu não estou louca, né? Eu acho que dá para eu continuar me arriscando aí. O catálogo de Bolonha é a feira de livros infantis de Bolonha, que é na Itália, né, a mais famosa do mundo. Estar nesse catálogo é um prêmio de verdade. Agora, só Aventuras de Pinóquio foi selecionado também, né? Outra alegria para mim, assim. Eu passei por algo um pouco parecido quando o Guia dos Curiosos já estava acontecendo, mas eu queria publicar meus romances juvenis e eu queria muito, era uma coisa, um desejo meu de publicar na coleção Vagalume. Aí eu mandei uma história para a coleção Vagalume e era a primeira vez que eu fazia ficção, um romance para essa faixa. E eu recebi as avaliações de professor, de leitor, mas acabaram com o livro. Eu falei, gente, eu não sei fazer isso, eu não vou fazer, eu não nasci para isso. E aí a editora, na época da coleção, a Carmen Lúcia Campos, falou, não, é assim mesmo, é o seu primeiro livro, você tem que entender como é, vamos tentar, vamos fazer, né? E aí eu peguei todos aqueles relatórios que tinham me arrasado, falei, não, eu vou fazer. E aí comecei, não, é verdade, isso aqui dá para melhorar, isso aqui está faltando, não, isso aqui talvez desse outro jeito. E aí, de repente, você descobre que você aprendeu a fazer, né? Isso é o bacana, como algumas críticas, né, quando elas são construtivas, porque as críticas lá me levaram a construir o livro que depois foi publicado. E isso foi muito Sim. bacana, isso foi muito bacana. Eu acho fundamental a gente saber escutar uma crítica quando ela vem com um argumento que te ajude a refletir sobre o que você está fazendo, né? No meu caso, o parecer, eu usava muito, rodeava muito essa questão de ser uma poesia hermética, né? Uma poesia fechada, uma poesia que não tinha, que não levava a lugar nenhum. E eu não queria fazer uma poesia para criança que apostasse só na rima balão com coração. Uhum. Sabe? Eu não queria passar por esse lugar, porque, sinceramente, eu convivo com crianças e há muito tempo. Eu acho que eu sempre gostei muito de conviver com crianças. Eu fui a neta mais velha, então, assim, brinquei com todos os meus primos e primas, né? E com distância de idade grande, né? Então, era aquela líder de torcida, né? Organizadora das brincadeiras. Assim, eu tenho um histórico muito ligado com criança no ambiente familiar e fora do ambiente familiar. E a criança é muito potente, muito imaginativa, sabe metaforizar muito bem. Então, acho que a gente não precisa fazer algo para a criança que não conte com a inteligência poética dela, né? Mas deu certo, assim. Depois o livro saiu, entrou para esse catálogo e agora a vida desse livro não sei o que vai virar. Pode ser que nunca mais entre em catálogo nenhum, mas faz parte da minha história, né? E é isso que importa. Legal. E a gente tem feito essas conversas com autores e os autores têm já um cenário especial para essas entrevistas, são suas estantes de livro. Como são as estantes da sua casa? Essa estante que está atrás de você tem algum segmento especial? Como é esse seu canto de livros, Penélope? Então, eu gosto de escrever perto de livro.
tem uma coisa meio, não sei, acho que é amparo emocional. Eu acho que eu fico aqui no cantinho assim. E esse canto que está na minha casa, essa estante, ela era uma estante que a gente usava mais para coisas assim, mais não era nada ligado à literatura. Eram os documentos, caixas de documento, fotografia, um monte de coisas. Mas eu acabei ocupando esse canto, que é um canto muito silencioso. E aí eu tive que tirar, desmobilizar tudo que tinha, porque eu não queria escrever perto de documento, né? Sim. Aí eu desmobilizei tudo, aí eu trouxe para cá os juvenis, porque eu estou realmente muito interessada nesse tipo de narrativa, e acho que a gente precisa falar muito da literatura juvenil, porque tem um gap aí do infantil para o juvenil, a gente está perdendo muito leitor, né? Ou a gente tem uma percepção de leitura na juventude que é muito estrangeira. Eu acho que a gente tem algumas coisas a decifrar aí nesse lugar da literatura juvenil. Então, eu trouxe a literatura juvenil, trouxe todos os livros de uma autora que é minha amigona, querida, e que é a Alice Vieira, portuguesa, que é uma autora que me inspira muito e que me dá muito sustento, assim, inclusive emocional, porque ela me aconselha muito, conversa muito, dialoga muito comigo. E tem todos os álbuns ilustrados que eu mais gosto. Assim, os mais gosto. E eu tenho um cantinho lá em cima daquele boneco, aqui ou ali, que tem livros de tradição oral, livros de reconto, porque eu conto histórias e eu gosto muito de colecionar esses livros com recontos. E o que é Mais ou esse menos boneco? isso. Já que você tocou nele, o que é esse boneco aí? É um boneco, eu vou ter a vergonha de dizer que eu não sei o nome do artista. Eu ganhei do escritor Tiago de Mello Andrade, quando eu fui para Uberaba. O Tiago tinha 2 bonecos desses. Parecem uns lutadores de luta livre, assim, mexicanos, com máscaras mexicanas. E eu gosto muito dessa latinidade desse boneco. Aliás, eu gosto muito desse caldo latino que a gente pode descobrir nas narrativas, no nosso imaginário, e o Tiago também. E nós somos parceiros em vários livros novos que vêm por aí. E aí o Tiago me deu de presente, ficamos assim, eu fiquei com um irmão e ele ficou com outro irmão. Tá. Então ele está ali naquele canto, porque é, na verdade, um elo, né, com essa pessoa tão querida. E como é que é o seu processo de criação, assim? Porque um livro tem que nascer de um estalo. Bom, eu preciso falar de tal coisa, eu preciso contar tal história. Como é que é o seu processo de criação? Fala assim, não, isso é um livro. Tem algumas coisas eu acho que acontecem de uma maneira espontânea, né? Não sei se para você também é assim. Tem coisa que, não sei, a gente está passando um dia comum, como outro qualquer, e vem aquilo na cabeça, e você fala, poxa, eu preciso fazer algo com isso, né? Eu escrevo prosa e poesia. Incrivelmente, assim, quando é poesia, eu sei que é poesia. Uhum. Né? Agora, prosa, se vai ser juvenil, se vai ser um texto, né, mais longo, se vai ser para. Aí isso eu não sei. Né? Acho que anoto. Acho que uma coisa que eu aprendi é quando você tem uma ideia, anote. Pode ser uma Sim. droga de uma ideia. Depois você joga fora, não tem problema. Mas se você não anota, ela vai embora. Vai para outra cabeça. As ideias, elas não dá para patentear uma ideia, né? Elas são livres, assim, então acho que anota ali o corpo principal, escreve no fluxo do que você imaginou e depois trabalha. Eu escrevo todo dia, assim, me coloco a escrever todo dia, seja por qual tema for, ou seja sobre leitura, ou seja sobre um livro de alguém. Eu faço esse exercício de escrever todo dia. E aí as coisas vão se desenvolvendo. Eu não acredito muito nessa coisa da inspiração, assim, né?
Acho que é trabalho mesmo, muita leitura, e mesmo essas ideias espontâneas que eu acabei de falar, assim, que às vezes a gente tem, elas são frutos de um monte de coisa que você vai lendo, vendo e tal, e aí acontece na sua cabeça uma semente ali que você fala, poxa, acho que dá para aproveitar. Eu gosto de ficar anotando ideia em papelzinho, né? Sou rei do papelzinho. Até a minha filha falou, pai, por que você não coloca no celular, tem um bloco de anotações para facilitar? Não, eu gosto de papelzinho. E aí, de repente, eles vão ficando espalhados. E aí eu comprei uma caixa, eu escrevi ideias em cima da caixa, e aí vou jogando papéis como se estivesse depositando. Isso funciona, porque de vez em quando, eu falo, nossa, preciso de uma ideia. Aí eu vou lá, caixa de ideia. Falo, nossa, mas eu já pensei nisso. Caixa de ideia, tá tudo lá guardadinho, né? Em vez de espalhar. Eu adoro essa sua ideia. Pode usar. Eu gosto muito. E a leitura? Inclusive, desculpa. Inclusive, ontem eu tive um contato com uma turma de crianças que adotaram meu livro e trabalharam com um livro meu. E aí depois eu conversei com os pais e com as professoras e falei para eles assim: façam uma caixa de leitura, uma caixa que você, eu li uma história tal e aí eu fiz esse desenho, né? Aí coloca lá, eu li essa história, achei essa pedra e essa pedra me lembra muito essa história, coloca dentro da caixa. Essa coisa da gente ter um inventário, como diz a Gabriela Romeu, que também é autora da Panda com Menininho, uma grande autora para pensar o território da infância, essa coisa de você inventariar essas memórias, essas histórias, essas narrativas, essas ideias, eu acho que é o que a gente mais está precisando no momento em que nós somos tão digitalizados, né? A gente precisa dessa materialidade. E quando eu converso com as crianças, eu digo assim, olha, se eu tivesse a idade de vocês, eu acho que eu faria tudo o que vocês fazem, mas eu acho que tem aquela meia horinha de dar uma relaxada. Eu acho que o melhor horário para ler é um pouquinho antes de dormir, aí você sossega, vai acalmando, né? Não adianta querer que fala assim, não, tem que ler à tarde, como eu fazia. Chegava da escola, punha os almofadões em casa e ia lá ler. Mas eu não tinha internet, não tinha rede social, então era o meu jeito de me comunicar me conectar com o mundo. Mas hoje, nossa, a melhor coisa que tem, afinal, agora é a hora de baixar poeira, agora é hora de ler, né, de entrar na história, que é aquela parte gostosa. É o que eu converso com as crianças. Não tem se tá fazendo efeito, né? Mas é a dica que eu dou. Eu acho que é uma dica boa, é uma dica bacana. Mas se você for ler, por exemplo, uma história de investigação como o Marcelo Duarte escreve, às vezes é melhor à tarde ou de manhã, porque tem história que deixa o cérebro mais, pô, peraí, não, eu quero mais um pouco, né? E tem coisas que realmente vão deixando a gente num lugar mais do sonho, né? Acho que as narrativas bem curtas à noite, elas são perfeitas. Eu estava lendo recentemente o Rafael Montes. Gente, eu sei o que você está dizendo. Não dá para dormir. Não dá para dormir. Não, olha só, vou continuar lendo. E você gosta, quando você está escrevendo, você lê mais ou lê menos? Fala, não quero ser influenciada ou isso me carrega de energia? Assim, como é que é? Tem hora que a gente está muito concentrado na nossa história, né? E aí, como é que fica a leitura nesse período para você? Então, isso é muito estranho, porque eu acho que depende do que eu estou escrevendo. Tem hora que eu preciso conversar com outros livros. Não sei se eu fico procurando a palavra que eu quero usar ou um caminho, né? Mas eu passei por situações já com textos, principalmente textos mais longos, que eu precisava esquecer de tudo. Só que eu não consigo esquecer de tudo. Eu sou muito ligada no 220, né? Eu sou muito apaixonada por trabalho, pessoas, falar e fazer coisa nova, experimentar. Eu sou muito agitada. Então,
eu fiz uma playlist no Spotify que se chama Notas para um Poema, que é só de música instrumental, e aí eu escuto música, assim, quando eu preciso ficar em silêncio, que o meu silêncio possível é isso. Agora, aquela coisa, eu vejo com uma admiração as pessoas que falam, não, eu fico em silêncio total, eu fico olhando para uma parede em branco, não, eu sou barroca, sabe, uma pessoa barroca que precisa de muita cor, muita história, eu sou muito carregada, assim, acho que bem mistura de português com brasileiro mesmo misturado, né? Aquela coisa de carregar demais nas informações, eu acho que é isso. Muito legal. Eu também, eu gosto de uma música, eu gosto de barulho, essa coisa de silêncio não combina. Olha, se deixarem, a gente já está horas conversando aqui, mas eu tenho que liberar o pessoal, porque todo mundo tem que ler também, não é só para ficar aqui no YouTube tendo conversa de autor, tem que ler também os livros. Isso é só para motivar, para incentivar, e quem acompanha a Penélope está muito motivado com as dicas que ela dá, o jeito que ela fala de livros. Como a gente acompanha você nas redes sociais, Penélope? Então, eu faço um blog de leitura que se chama Toda Hora Tem História há muito tempo, e hoje em dia já pouca gente quer ler blog, né? Mas não sei, como a gente tem essa coisa vintage, né? De voltar aos discos, voltar às fitas cassete, quem sabe a gente volte aos blogs também. Então, o blog está lá. Mas no meu Instagram pessoal, eu publico bastante coisa também. E o Facebook já é mais limitado, né? Ele tem um limite ali de pessoas, assim. Então, eu não... O Facebook é um lugar que eu tô ali, mas eu não sei muito qual que é. No Instagram, eu tenho usado o Instagram para fazer esse trabalho também, falando de leitura, falando de direitos humanos, que é um tema que me é caro, e fiz um Instagram do Toda Hora Tem História, que está lá, não sei, quem sabe vira alguma coisa. Muito legal. Então, eu queria agradecer o papo com a Penélope Martins, e pode deixar que eu vou fazer um inventário de quantos livros você publicou. Fica tranquila que logo, logo você terá essa informação atualizada, tá? Não, você não faça isso, porque, olha, eu conto os meus trabalhos dos livros, tem livro que tem a minha voz, mas não fui eu que escrevi, então eu gravei a voz do livro. Tem livro que eu fiz adaptação do espanhol para o português, mas não é um livro autoral meu. Então, assim, não tem que contar, não, mas essa coisa é coisa do curioso, eu vou falar, viu? Marcelo Duarte. Eu vou fazer um inventário e vou publicar na sua conta na Wikipédia. Eu vou colocar lá. Eu não tenho isso, Wikipédia. Mas vai ter. Vamos fazer a tua página na Wikipédia, que você já merece. Tá bom, Marcelo. Eu sou muito fã também do seu trabalho, não só pela editora Panda Books, que eu acho que é uma editora exemplo no Brasil, do quanto que uma editora pode ser comprometida com a leitura, e isso é fundamental a gente entrar nesse debate. As editoras, elas têm que ter esse compromisso de desenvolvimento leitor, mas o trabalho que você tem feito, inclusive híbrido, do jornalista com o criador de ficção, é fantástico. Acho que muitos leitores estão indo para o mundo com a potência da sua narrativa. Então, fica aqui meu agradecimento explícito. Acho que a gente tem que agradecer aos nossos colegas pelo trabalho que estão fazendo, porque a gente tem muito a fazer em termos de alcançarmos um país realmente, democraticamente e amplamente leitor. Então, muito obrigada, viu? Obrigado. Depois de tudo isso, eu vou criar mesmo a sua página no Wikipédia. Pode ficar tudo. E agora, obrigado, eu vou chamar a Cláudia Fusco com as dicas de literatura nerd aqui no nosso programa. Um beijo.